A aprovação de uma lei pelo Parlamento da União Europeia recentemente, essa lei contra importações de produtos ligados ao desmatamento, não respeita o Código Florestal do Brasil. É que o Código Brasileiro prevê desflorestamento legal de parte das propriedades rurais. Diante desse desrespeito, assim considerado, as leis brasileiras, a mais rigorosa do mundo, são as leis mais rigorosas ambientais do mundo, uma importante associação do agronegócio brasileiro reagiu. O setor também acredita ser capaz de cumprir as linhas gerais da nova norma, mas discorda da sua eficácia para evitar derrubadas de matas. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, explica como essa lei antidesmatamento pode impactar nas exportações brasileiras. Na semana passada foi publicado no Diário Oficial da União Europeia o texto final da legislação antidesmatamento. Essa regulação faz parte da política Green Deal do bloco europeu. A CNA já vem acompanhando há um tempo, o texto final já tinha sido acordado há alguns meses atrás, mas agora ele foi oficialmente publicado. O que essa legislação ela faz? Ela coloca pré-requisitos e critérios para a entrada e comercialização de produtos agropecuários no bloco europeu. É importante falar da comercialização porque a gente não está falando só de importação, ou seja, a legislação também vale para os países do bloco. Por isso que o termo usado na regulação é comercialização. Essa legislação ela alcança neste momento 7 cadeias, então são soja, carne bovina e couro, borracha, óleo de palma, café, soja, madeira e móveis. O que ela coloca como requisito? Ela coloca 3 requisitos para a entrada de produtos e comercialização no bloco europeu. O primeiro é que eles não podem ser originários de áreas desmatadas após 30 de dezembro de 2020. O segundo, que eles têm que comprovar o cumprimento das legislações relevantes locais. Então, ele fala de trabalhista, social, indígena, um bloco de legislações locais. E o terceiro, que este produto deve ser acompanhado de uma declaração de diligência devida, que eles chamam de Due Diligence Statement. Essa questão da diligência devida é um processo, na verdade. Parece que é um statement ou só um papel, mas ele é o final, essa declaração é o final de todo um processo de diligência devida que a legislação pede. Além disso, o texto, essa regulação, ela vai classificar os países por grau de risco. Então, tem um capítulo que fala que países serão classificados em alto risco, risco padrão, o standard, e baixo risco. O que isso influencia? Influencia na diferença do critério. Então, assim, se o país for classificado como high risk, os requisitos e as exigências serão maiores do que um país classificado como baixo risco. Alguns pontos nos preocupam muito aqui na CNA. É claro que a gente está acompanhando há um tempo, estamos trabalhando com os setores. Acho que um ponto central é a não diferenciação entre o desmatamento legal e ilegal. A legislação, a gente já conversou com os europeus, perguntamos sobre essa questão e eles disseram que não. Então, não há uma consideração ao nosso Código Florestal, ou seja, se legalmente um produtor abrir uma terra para produzir esses produtos após 31 de dezembro de 2020, esse produto será excluído do bloco europeu. De entrada, ele não poderá entrar no bloco europeu. A segunda é essa classificação dos países, né? Porque os critérios colocados para classificar os países, eles não levam em conta o grau de diferença de desenvolvimento entre as nações. Então, ele fala de, além da taxa de desmatamento, um outro requisito vai ser a taxa de expansão agrícola do país. Ou seja, países como o Brasil, Indonésia, Malásia, que têm uma história de desenvolvimento diferente da história, por exemplo, dos europeus, nesse quesito eles serão extremamente prejudicados.
E outra questão também, é claro, a preocupação que a gente tem com o potencial aumento de custo ao produtor. Porque a preocupação que a gente tem não é no cumprimento dos requisitos. Sabemos que a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira é extremamente sustentável em termos de práticas. A preocupação que a gente tem é com o custo da comprovação. Então, se vai ser certificação, não vai ser certificação, vai precisar botar uma terceira pessoa no meio, não vai precisar, documentação, georreferenciamento. Então, esse custo que a gente chama de custo do report, para reportar isso até chegar naquela declaração que eu falei da diligência devida, há um potencial de aumento de custo para o produtor. E claro que, nesse caso, o maior prejudicado será o pequeno e o médio produtor, e não o grande. Então, essa é uma outra questão que a gente também tem preocupação. No final do texto da legislação, a gente está falando agora de 7 cadeias, né? Aquelas que eu falei inicialmente. Mas o texto já prevê a ampliação de cadeias numa revisão da legislação. Então, ela obriga que seja feita essa avaliação de impacto e que seja considerada a ampliação de cadeias e ampliação de biomas, porque hoje a gente está falando de floresta, né? Em termos de cadeias mais impactadas, a preocupação maior, por causa do volume representativo, é com café e com soja, né? Café, 51% do que a gente exportou no ano passado, o Brasil exportou no ano passado de café, teve como destino o bloco europeu. E da questão da soja, não é nenhuma questão de representatividade de share, que no ano passado foi cerca de 14,5% da soja exportada pelo Brasil foi para a União Europeia, mas por causa do valor absoluto em si. A gente está falando de 8,8 bilhões de dólares que o Brasil vendeu de soja para os europeus. Uma outra questão que a gente está acompanhando é que a legislação europeia é a primeira, né? A primeira dessa natureza, ela tem um ineditismo, mas outros países, outros blocos também estão discutindo essa questão. Então, quem está mais adiantado nesse sentido é Estados Unidos e União Europeia, e a gente sabe que esse é um movimento que vem acontecendo. Então, o CNA acompanha, trabalha com os setores, e nosso objetivo é diminuir o máximo possível o impacto dessa legislação para os produtores rurais brasileiros. É muito complexa essa legislação, né? E aqui vamos enfatizar: setores de produção agroindustrial reagem à aprovação dessa lei pelo Parlamento da União Europeia contra a importação de produtos supostamente ligados ao desmatamento no Brasil. E para falar desse tema, nós convidamos o diretor técnico da Acrimate, o Francisco Manzi, que nos recebe, e nós também o recebemos pela internet. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista do senhor aqui ao programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Essa lei, dizem os setores do agro, essa lei não respeita o Código Florestal Brasileiro. Por quê? Porque nós temos esse código aprovado a duras penas em 2012, né? Primeiro, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos, mas aprovado em 2012, e naquele momento houve um equilíbrio, né? A gente disse que ele não contentou nem ambientalistas e nem produtores, o que é provável que esteja próximo realmente do equilíbrio. E isso previa, né, hoje, como você colocou no início da reportagem, duas coisas me chamaram a atenção aí, Zaidan. Primeiro, que nós temos o código mais restritivo do mundo. Se você perguntar em qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, o que é uma reserva legal dentro de uma propriedade, ninguém sabe. As reservas, elas ficam nas unidades de conservação em áreas públicas. Aqui nós já sabemos que 25% do Brasil fica dentro de propriedades privadas. E, segundo, você acabou de falar do recorde que nós batemos aí, passando de 300 e tantos milhões de toneladas de grãos, fez uma chamada com relação a reprodutores da safra 2022, ou seja, animais que nasceram no ano passado e já vão ser comercializados como reprodutores, mostrando da eficiência de produtividade que tem o Brasil, e nós temos 62% de cobertura vegetal nativa. Então, o que nós precisamos sim é que, uma vez cumprido o Código Florestal, e todo o setor produtivo é contra qualquer tipo de atividade ilegal,
mas uma vez cumprido o Código Florestal, nós estaríamos contemplando perfeitamente esse equilíbrio entre produtividade e preservação ambiental. E o segundo ponto, muito forte, que fere o direito brasileiro, é aquilo que sempre se discutiu de pagamento por serviços ambientais, ou seja, aqueles produtores que possuem reservas legais, aí possuem ativos ambientais que poderiam fazer a supressão para aumentar a sua produção, poderiam negociar isso e receber para não fazê-lo. Uma vez que seja colocada em prática essa lei aprovada no Parlamento Europeu, iria por água abaixo todo esse pagamento por serviços ambientais. Essa lei aprovada no Parlamento Europeu exige que produtos como café, carne bovina, soja, cacau, madeira e outros não sejam ou não tenham sido produzidos em terras desmatadas após 2020. O senhor acredita em algum tipo de impacto aqui para o Brasil? Olha, com certeza vai ter impacto. Nós temos que deixar claro, por exemplo, vamos falar do Mato Grosso, mas a realidade brasileira não é diferente. Hoje, 81% da pecuária mato-grossense está na mão de produtores que têm até 250 cabeças de gado. Ou seja, pequenos produtores. Isso também vale para os outros produtos agrícolas. O impacto maior seria para os pequenos produtores, que esses não têm condições de negociação, não têm o poder de barganha que têm os grandes produtores, e isso levaria muito mais a colocar na marginalidade esses produtores do que uma solução com relação ao ambiental, se é isso que essa lei objetiva ter. Bom, a União Europeia segue com essas interferências protecionistas para proteger a sua produção local, mas não deixa de reconhecer que precisa de importar alimentos porque a produção local não abastece aquele bloco econômico. Parece que é uma queda de braço, não sei se o senhor vê isso, um lado querendo ser rigoroso nas questões ambientais e o outro lado dizendo, não, nós precisamos importar. Esse bloco tem tanta força assim para chegar a interferir nas questões aqui do Brasil? Nós temos hoje, falando em carne, que é o principal objetivo da Acrimate, hoje nós já exportamos para mais de 130 países, né? A soja, como bem disse aí a colega da CNA, ela representa hoje 4% da carne, em torno de 16%, mas com certeza nós estamos falando de vários países, nós estamos falando da comunidade europeia, e isso tem um impacto. Outros países já pensam em analisar da mesma maneira, mas é preciso se respeitar a legislação ambiental vigente dentro de cada país. O Brasil participa da Aliança Internacional da Carne, que são os 7... Bom, perdemos um pouco o contato com o diretor da Acrimate. Vamos ver se a gente recupera para que ele possa trazer mais informações, o seu posicionamento, o posicionamento da Associação dos Criadores de Mato Grosso sobre essa questão. Nós lembramos que ontem o presidente Lula, ao receber uma representante da Comissão Europeia, fez críticas à interferência, a essa exigência ambiental que os europeus querem. Agora sim. Não sei se o senhor acompanhou, que eu disse que ontem o presidente Lula, ao receber a comissária da União Europeia, fez críticas à exigência ambiental dos europeus. Agora, mais uma vez, isso foi tentado em governos passados, agora mais uma tentativa do acordo Mercosul com a União Europeia. Houve essa crítica do presidente a essa
emissária, vamos dizer assim, do bloco europeu. Como é que o senhor avalia o atual momento para firmar esse acordo com os europeus? Olha, só é possível um acordo quando se respeita, né, o posicionamento de cada lado. Né? As exigências elas são importantes, as mesas de discussão são importantes, mas como nós falamos aí desde o início, nós temos hoje, o Brasil é um exemplo, o Brasil é um grande exemplo de produção, produtividade, sustentabilidade, né? Você falou agora há pouco, Zói, do protecionismo ao produtor europeu. O brasileiro não tem os subsídios que tem o europeu. Então, uma vez que nós somos sustentáveis, e quando se fala em sustentabilidade, a econômica é que vem em primeiro lugar, o produtor ele é sustentável economicamente, é preciso que se respeite para que a gente consiga fazer essas negociações, que a gente consiga continuar fornecendo. Essas pressões vindas da área externa, inclusive sem uma análise profunda, sem um conhecimento em loco, ela só vai prejudicar aí a relação entre os continentes.